Você conhece o filme A Cura? Se sim, sabe que é um filme japonês que foge dos padrões de terror, com fantasmas boquiabertos, maquiagem branca e cabelos longos em frente ao rosto. Inclusive, não é um filme de fantasmas. E caso fique dúvida, não estamos dizendo que o cinema japonês é apenas isso. Mas foi assim que ele se popularizou nos últimos anos. Enfim, e se você não conhece, vai conhecer agora. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar, inscreva-se para acompanhar os nossos vídeos e ative o sininho. A Cura é um filme de suspense policial com os toques de drama, dirigido por Kiyoshi Kurosawa. A trama do longa é o seguinte: pessoas que passam a ser encontradas mortas com um X cortado em seus corpos, o que rapidamente nos remete ao que é conhecido como a assinatura de um assassino em série. No entanto, o que acaba despertando não apenas a nossa curiosidade, mas também a do detetive Takabe, é que na verdade os assassinatos não são todos feitos pela mesma pessoa. E apesar de quando encontrados os assassinos assumirem o que fizeram, eles declaram abertamente e com um pesar que não se lembram de nada. Não sabem por que fizeram o que fizeram. E por conta disso, Takabe precisa investigar o caso junto ao psicólogo Sakuma. Sakuma aparece de uma forma muito fria referente aos acontecimentos no decorrer do filme. Ele sempre tenta não forçar a barra, fala que as coisas são assim mesmo e etc. Inclusive, às vezes fazendo insinuações de que os assassinatos têm como mandante um demônio. Sabe-se lá como piada ou falando sério. Mas isso contrasta com o comportamento de Takabe, que se mostra curioso sobre as motivações, e cada vez mais imerso e explosivo nas investigações, chegando inclusive ao ponto de ter a sua própria mente consumida por aquilo. Conforme a história avança, também é introduzido o personagem Mamiya, que nos é apresentado como um rapaz que claramente tem problemas de memória, e que, estranhamente, começa a se entrelaçar com os acontecimentos da história. Uma coisa que fica clara no filme é o seu clima, que talvez não agrade algumas pessoas. Ele é lento. No entanto, a construção do mistério o torna interessante, justamente porque ele sai da caixinha, como foi dito antes, formando um mistério que se confunde entre um serial killer, possíveis causas sobrenaturais e relações psicológicas. O filme tem um clima opaco, sempre com fotografias escurecidas e tons de cinza, o que se relaciona diretamente com um dos temas centrais do que está sendo contado. A Cura não é um filme perfeito, obviamente, mas se você ficou curioso, talvez valha a pena dar uma procurada e conferir. Logo no começo, conhecemos uma moça que está em uma espécie de hospital. Ela gosta muito de um conto que aparece lendo, o Barba Azul, gosta a ponto de saber a história sem precisar do livro. E resumindo o conto, trata-se de um cara que é um nobre, mas super violento e assassino de suas esposas. Mas você pensou que esse conto tem a ver com a história do filme? Vai saber. Assiste lá e me conta. Após essa breve introdução, já é jogado um assassinato na nossa cara, assim na lata mesmo. E é assim que conhecemos Takabe, aquele que irá investigar a história. E logo em sua primeira cena, já fica claro que é um homem cansado, talvez até triste. É o que sua expressão grita. Após a chegada das autoridades no local, percebemos 3 coisas. Uma delas é a estranheza do crime, já que o assassino havia sumido do local, aparentemente nu, deixando todos seus documentos no local do crime. Também vemos o que foi dito antes, a assinatura, que seria um X cortado no corpo da vítima. E a terceira coisa, que acaba se mostrando algo que eventualmente acaba chamando a atenção do assassino no futuro. O detetive tem um diferencial. Isso fica claro quando, após sair da cena do crime, ele caminha na direção contrária de uma aglomeração de oficiais e acaba achando com facilidade o culpado do crime ainda no local do ocorrido, de certa forma mostrando que ele tem algo único. Ou talvez seja só viagem nossa. E ainda no começo, após o que foi descrito, descobrimos mais, quando na verdade fica claro que esses crimes já vêm acontecendo há um tempo. E o gesto de Takabe tentando aliviar os nervos demonstra que, na verdade, ele já estava imerso nos casos faz uma cota. No entanto, Sakuma, o psicólogo, aparece meio que como um cara conformista, ou talvez preguiçoso, vai saber, preferindo acreditar que talvez as semelhanças nos casos talvez não passem de coincidência. Também no começo da história já é introduzido Mamiya, isso nos primeiros 10 minutos de filme. Literalmente. Mamiya demonstra ter um claro problema de memória. Quando aparece em uma praia perguntando para um rapaz que se encontrava lá,
que lugar era aquele. Também perguntando aonde ficava, que dia era e até repetindo perguntas que havia acabado de fazer. Inclusive, perguntando para o outro cara se ele sabia quem ele mesmo era. E o rapaz preocupado acaba levando Mamiya para casa, com a intenção de talvez tentar ajudá-lo. E então, já na casa do rapaz, o que se segue é que Mamiya demonstra ter um comportamento muito esquisito, e tendo falas que justamente por não serem muito comuns, acabam criando uma tensão entre os dois. Sabe a moça do começo do filme? Então, logo descobrimos que ela, Fumi, é a esposa de Takabe, e que aparentemente o relacionamento deles não está lá, essas coisas. E o que dá a entender é que o motivo é porque Takabe só tem olhos para o caso que está tentando solucionar. Os crimes continuam, e ao que tudo indica, os papéis do detetive e do psicólogo acabam se misturando e se destoando também, já que Takabe fica tentando entender os motivos do crime, inclusive utilizando tons freudianos. Enquanto isso, o psicólogo Sakuma diz que não se deve acreditar em tudo que se lê. Apesar de, além de reforçar a ideia de que a maioria dos crimes não tem motivo algum, talvez os assassinos do caso só estivessem sendo manipulados pelo demônio, inclusive, de certa forma, repreendendo a curiosidade do detetive. Nessa altura do campeonato já fica claro que Mamiya está de alguma forma envolvido com os assassinatos. E após as conversas entre o detetive e o psicólogo, tanto os traumas reprimidos quanto o que ainda não mencionamos, a hipnose está de certa forma relacionada sim aos acontecimentos. E isso fica muito claro quando, em um certo momento, Mamiya tem um diálogo com uma médica que é mais ou menos assim: todas as coisas que costumavam ficar dentro de mim agora estão fora. Mas como consequência disso, agora posso ver tudo que está dentro de você. O interessante dessa frase é que, dependendo da ótica, ela pode revelar muitas coisas. Tanto o estar vazio por conta da amnésia, quanto a sua vontade que antes estava dentro dele e agora não está mais, a de controlar e tirar vidas. E através dessa nova perspectiva, consegue identificar pessoas que também têm essa vontade dentro de si. Isso tem relação com o que foi dito antes no filme e com o diálogo que se segue logo após essa citação. Mas como o objetivo é atiçar a curiosidade, talvez você mesmo deveria assistir e descobrir. Em um certo momento do filme, nos é revelado a ligação do assassino com o detetive. Em sua investigação, é descoberto o nome de Mamiya e a sua ligação de fato com a hipnose, ao se deparar com uma grande coleção de livros em sua morada e um nome que se repete em alguns lugares: Mesmer. No caso, se trata de Franz Mesmer, um médico alemão fundador do mesmerismo, ou magnetismo animal. E, em suma, o magnetismo era referente ao magnetismo mineral. No entanto, Mesmer acreditava que os animais também possuíam esse magnetismo. Animais, inclusive nós, óbvio. E acreditava que esse magnetismo tinha propriedades curativas. No entanto, a sua teoria foi descartada e ele foi considerado um charlatão. Mas voltando, ao se enrolar cada vez mais com o criminoso, passamos a compreender a tal relação, quando em verdade o detetive esbraveja contra Mamiya e diz que na verdade a sua esposa era um fardo para ele. Lembra da esposa dele? Fumi. Então, ela estava em um local de tratamento no começo do filme porque ela sofre de amnésia, exatamente o que tornava tão difícil se comunicar com o assassino, que também tem como uma das características principais a amnésia. E parece que quanto mais Takabe se aproxima de Mamiya, mais a sua esposa piora. E ele afirma que sim, ele foi treinado para esconder os seus sentimentos. No entanto, é um fardo ter que lidar com o problema de sua esposa. E na verdade, talvez, essa obsessão pelo caso tenha a ver mais com a vontade de destruir a doença, já que o detetive deposita no assassino a culpa da sociedade não permitir que ele tenha uma vida saudável com a sua esposa. Sendo assim, o assassino que é incomunicável, esquecendo de tudo segundo após segundo, seria como a encarnação do problema de Fumi, e o detetive precisa destruir isso. Bom, na verdade essa é uma interpretação nossa, mas vamos parar por aqui. Vocês não acharam que a gente ia entregar tudo, né? E aí, que tal dar uma conferida no filme e depois voltar aqui e comentar o que você achou? Fala aí, qual que foi a sua percepção de tudo, inclusive das coisas que a gente não falou. Enfim, bora conversar. Não se esquece de se inscrever e compartilhar.